Pessoal, tá tudo muito bonito, tudo muito legal, tá? A gente viu que a gente consegue extrair agora um vetor numérico para palavra com dimensionalidade muito menor que a do One-Hot Encoding, que similaridades agora fazem sentido, porque antes eu não conseguiria, por exemplo, descobrir que automóvel, a palavra automóvel e carro são similares apenas consultando por similaridade, a consulta por similaridade feita considerando o one-hot vector das palavras. Enfim, a gente viu que a gente consegue fazer soma aqui de palavras e ter resultados significativos. Exemplo lá, meu limão e água, que eu acho que eu tinha feito aqui para baixo. Limão e água, deu limonada, tudo muito bonito. Só que no problema que a gente tinha visto na aula passada, eu queria fazer classificação de texto, eu precisava da representação do vetor de características do documento, tá? Não do vetor de características das palavras do documento. Né? Até porque no nosso algoritmo, depois ele considerava o documento como entrada e a classe do documento para fazer esse mapeamento entre os valores da entrada e as respectivas classes. Né? Então, não me adiantou de nada para a classificação, ver toda essa teoria aqui, toda essa motivação que foi passada. Não adianta sim, tá? Até porque a gente tem, para gerar os vetores de características, aqui utilizando as neuroembeds, duas possibilidades que a gente vai ver aqui. Tem outras, tá? A gente vai ver duas possibilidades. A primeira, tá? É gerar a partir das próprias word embeds. Então, roda o algoritmo aí para o aprendizado das word embeds. E depois eu posso fazer operações, tá? Sobre essas word embeds. Então, lembra que anteriormente, né? Na motivação do one-hot, né? Eu pegava os one-hot de cada palavra do texto e somava eles para dar a representação final. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Posso pegar o word embedding de cada palavra de maneira análoga, somá-las e ter uma representação do texto, tá? Só isso. Não, posso fazer a média, tá? Eu posso pegar cada palavrinha, se tiver o TF e DF dela no texto, pegar cada posição do vetor e multiplicar pelo TF e DF da palavra. Posso pegar o máximo, pegar todos os vetores de palavra do documento, pegar os valores, considerar qual que é o valor máximo, tá? E definir que o vetor, novo vetor, vai ter o máximo de cada dimensão ali das palavras que compõem o texto, ou o mínimo. Existem algumas formas para fazer isso daí, tá? Já vi bastante na literatura também. Aqui eu vou mostrar duas para vocês, tá? Que é o máximo, desculpa, a soma e a média, que a gente consegue fazer de maneira muito rápida, tá? Já vi na literatura o pessoal usando TF e DF também, então pego o vetor da palavra e multiplico cada posição, né, pelo escalar, igual a gente viu na aula de NumPy, pelo TF e DF, parece dar bons resultados isso também. Tá? Mas para demonstrar o conceito, para a gente gerar a representação do documento, depois rodar um classificador em cima, vou fazer aqui, vou programar a soma e a média, que a gente consegue programar isso de maneira muito rápida. Tá? E qual que é a outra possibilidade? Tá? A outra possibilidade... Tá? É utilizando uma abordagem chamada Doc2Vec, tá? Ou Paragraph Vectors, como inicialmente ela foi chamada no artigo do Lee Mikolovich 2014. Tá? Mas, tá? Hoje em dia, o mais popular é o Doc2Vec. Vem de Paragraph Vectors aqui, porque você poderia gerar embeds, o que ele chama de parágrafo do documento, em vez do texto inteiro, de trechos do texto. Ele falou esses trechos, que pode ser uma sequência de palavras, pode ser sentença, pode ser parágrafo, pode ser o documento inteiro, ele deu o nome de parágrafo, tá? Mas, enfim, a gente pode gerar para qualquer, vamos dizer assim, unidade do texto, tá? Pode ser para sentenças, pode ser para parágrafos, pode ser para janela de palavras, tá? Ou pode ser para o texto inteiro. No nosso caso, a gente vai gerar para o texto inteiro, para a gente ter a representação do texto, tá? E, consequentemente, fazer a classificação. Aqui também tem duas abordagens, tá? Derivadas do WordVec. Então, a ideia vai ser parecida, tá? Com a que a gente tinha o WordVec, mas teremos aí um item a mais nessa nossa abordagem, tá? Vou começar pelo Distributed Memory, tá? O PV de Paragraph Vector, Distributed Memory. Tá? Ela é análoga, tá? À abordagem, tá? Do CBOL. Lembra que o CBOL a gente tinha o contexto, né? Então a minha entrada era maior, eu previa uma única palavra no meio do contexto. Tá? Aqui a nossa arquitetura da impressão que eu fiz, né? A arquitetura do PVDM, tá? Vai ser semelhante, tá? Ou análoga à do CBOL. Apesar de ter uma que chama DBOL aqui, e se você fazer a associação do DBOL com o CBOL, é o contrário.
tá? O PVDM ele vai estar mais parecido com o CBOL e o DBOL vai ser mais parecido com o SkipGrammar, tá? Aí vamos lá. Nessa abordagem aqui do PVDM, tá? Como é que ele vai funcionar? Ele vai ter as palavras como entrada, certo? Então vamos puxar na memória aqui o nosso CBOL, certo? A gente tinha as palavras aqui do contexto como entrada, certo? Então aqui eu peguei um exemplo não nessa arquitetura, porque essa arquitetura não tinha para o Doc2Vec no Argo, mas eu peguei semelhante, ó. Então aqui a gente tem a entrada das palavras, beleza? Igual a gente tinha, mas eu vou ter uma entrada extra, tá? O que vai ser, na verdade tem do Argo, eu que tô ficando doido, não tem parecida com aquilo que eu fiz, tá? Mas vai ter uma entrada extra aqui que vai ser correspondente, tá, ao identificador da minha unidade de texto. Então, por exemplo, se for sentença, aqui eu teria a entrada correspondente à sentença. Se for parágrafo, a entrada correspondente ao parágrafo, tá? Se for o documento, tá, aqui vai ser a entrada referente ao documento. Nossa, mas como assim entrada referente ao documento, tá? Bom, quando a gente tem a entrada referente às palavras, a gente tem o one hot vector de cada palavra, tá? No caso dessa entrada extra aqui, eu vou ter o one hot vector, tá? Se eu estiver mapeando com o documento, né? Dos meus documentos. Então, como se eu tivesse, cada documento tivesse o seu identificador, fosse uma palavra, por exemplo, né? Correspondente ao identificador do documento. E a partir disso, eu gero o one hot encode com esses valores aqui, tá? Portanto, o one hot encode desse cara aqui vai ter dimensão diferente das palavras. Das palavras sempre terão a mesma dimensão que é o tamanho do vocabulário, tá? Aqui a dimensão vai ser o número de documentos da coleção, caso eu esteja considerando o documento como unidade, caso eu queria gerar a representação dos documentos, tá? Então aqui só para a gente ilustrar, ó, eu vou ter aqui, já do livro do Argo, né, as entradas das palavras, certo? Aqui eu tenho a minha camada escondida, tamanho H, e aqui eu tenho a previsão da minha palavra, tá? Só que detalhes diferentes, tá? Eu vou ter essa entrada extra correspondente ao parágrafo do documento, tá? Então aqui se eu tenho D dimensões, tá? D entradas, aqui eu tenho D' entradas, tá? O número de entradas aqui dessa parte vai ser diferente dessa parte aqui. E aqui essas D' conexões aqui estarão conectadas, tá, com essa camada intermediária, com os H elementos da camada intermediária, tá? E aí, ó, se eu tenho D', que são o número de documentos, por H conexões para cada uma delas, essas conexões, essa matrizulinha que vai ser formada por cada entrada e suas conexões, é que vai estar embedded no documento. Então, eu vou extrair embedded do documento direto desse carinha aqui. O linha vai ser minha embedded do documento. Outra coisa, tá? No CBOL, eu previ a palavra intermediária. Aqui vai ser a próxima palavra. Vai ser da sequência de palavras, eu vou tentar prever a próxima palavra. Isso vai diferenciar também, tá? Então, essa é a ideia por trás do PVDM, tá? Então, aqui eu deixei tudo explícito, tá? Então, a gente vai ter as matrizes U igual a gente tinha no CBOL, mas a gente vai ter a matriz U' de dimensões D' por P, tá? E é onde vai estar a informação e a entrada para essa parte da arquitetura da minha rede neural vai ser um hot encode dos meus documentos, que aqui a gente quer gerar embed para o documento, ok? Bom, além disso, tem mais uma coisa interessante. Está vendo que aqui tem um average e o concatenate, tá? O que ele faz? Qual que é a diferença dos dois? O average, ele meio que vai pegar todos os vetores e vai fazer uma média para jogar aqui para minha camada intermediária, certo? Tá? Então, pego todo mundo que está chegando. Lembra que a hora que eu multiplico o hot encode pela matriz, eu saio com a embedding daquele elemento no momento, né? Então, no average é como se eu pegasse todas as embeds desses elementos, fizesse uma média, tá? E jogasse esse valor para frente, para realizar, para chegar até o final da rede. Já o concatenate, tá? Ele vai concatenar, vai pegar um embed que tem dimensão P do documento, depois da próxima palavra, depois da próxima palavra, vai colocando em sequência, tá? E aí,
tem um fato interessante, porque se eu estou colocando eles em sequência, eu estou considerando a sequência com que as palavras aparecem no texto. Então, uma forma de você considerar também na hora de gerar embed a sequência das palavras, não somente o contexto agora, mas quando eu uso o concatenate, eu estou considerando a sequência das palavras. É um fato diferente e bastante interessante também. Tá? E por fim, nós temos a debow. Tá? Na debow, eu tinha falado que ela é semelhante ao skipgram, né? Então, qual que vai ser a ideia aqui? Que eu vou dar a entrada vai ser o onehot do documento, tá? O referido documento, e eu vou tentar prever as palavras do contexto, certo? Do documento, eu vou prever as palavras do documento. Então, a arquitetura, tá? Vai ser mais ou menos parecida com essa. E aí, mas qual que é a consequência disso, Jesus amado, etc. Bom, se eu tenho um documento ou documentos que eles possuem as mesmas palavras, o erro e a retropropagação para ir preenchendo as linhas aqui dessa parte da matriz 1, serão parecidas. Portanto, os pesos das conexões serão parecidas e, consequentemente, as embeds serão parecidas também. Certo? Faz sentido? Esse faz sentido, tá? E aqui, a representação segundo a teoria do Argyle, né, em que a gente recebe o parágrafo, ID, né, que seria um onehot do parágrafo, tudo bonitinho. Eu vou ter essa matriz 1, porque cada entradinha vai estar conectada com a minha camada intermediária de H posições. Então, eu tenho D linhas, cada uma das D linhas com as H conexões, formando, portanto, a nossa matriz U'. Tá? E aqui, essa matriz aqui é que a gente vai utilizar como embedding para representar os documentos. Tá ok? Bom, então é isso, tá? Com isso finalizou a parte teórica e agora a gente vai para a parte prática, tá? A gente vai fazer todas as implementações, essas de Word Embedding a gente já fez anteriormente, agora nós vamos aqui para as de Document Embeddings, tá? No caso, tanto por Word Embedding quanto utilizando aqui o Doc2Vec. Então, até o próximo vídeo.